pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que pode mudar tudo no seu estudo para concurso, que é, afinal, como estudar por questões do jeito certo. Quem não me conhece, meu nome é Vitória, eu sou policial militar. Consegui ser aprovada no concurso que eu queria aos 20 anos de idade, também passei em mais 3 concursos. E eu nunca fui uma pessoa muito inteligente, mas com certeza uma das coisas que mais me ajudou foi aprender a estudar por questões. Então eu acredito muito que essa estratégia que eu segui funcionou, é o que eu quero passar para vocês agora. E é o que eu também passo para os meus alunos. Eu até criei um estudo, esse estudo de questões eu coloco no grupo aqui gratuito e disponibilizo para vocês. Então caso vocês queiram ter acesso a esse material, entrem aqui no grupo e baixem esse estudo de questões, que eu tenho certeza que vocês vão enxergar a forma como vocês estudam por questão de uma forma completamente diferente agora, depois desse vídeo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês sobre o estudo de questões, que eu vejo que muita gente confunde e faz errado, é que o que te faz aprender por questões não é só você sair fazendo questões, focando em uma grande quantidade e sem nenhuma estratégia. Não adianta nada você pegar um dia, por exemplo, e falar: hoje eu vou resolver 80 questões de um único assunto, porque aí você cai no sobreaprendizado e isso não te ajuda necessariamente a aprender mais. Então você tem que entender que até na hora de estudar por questões, existe um jeito certo de fazer as coisas. Então, assim, pra mim, sem dúvidas, o que funcionou e o que eu vejo que funciona com a maioria das pessoas é o estudo espaçado através de questões. Então, ao invés de você tentar resolver essas questões tudo em um único dia, você vai espaçar elas para que você tenha contato com as questões daquele assunto o máximo de vezes possível que você conseguir. Muita gente me pergunta, por exemplo, plataforma de questões, existe uma melhor para usar? Eu indico a plataforma do Que Concursos. Era por ela que eu resolvia questões. Por quê? Porque os comentários eles são assim, indispensáveis para você aprender a estudar por questões do jeito certo. Não adianta nada você ficar errando uma questão e você não saber ali o motivo pelo qual você está errando. Então você precisa ter acesso a uma plataforma de comentários das questões, que te mostre ali o comentário daquela questão e que faça você ter um senso crítico de ter entendido o motivo pelo qual você errou. Então, só recapitulando aqui, o ideal é: você vai abrir uma plataforma de questões com questões comentadas, você vai espaçar essa quantidade de questões que você resolve ao longo do tempo, por exemplo, ao longo da semana, de acordo com o cronograma que você criar. Então você vai resolver em blocos de questões, não vai fazer muitas questões de um assunto só no mesmo dia. E eu acho que um ponto importantíssimo que eu preciso falar para vocês é que, de início, quando você pega questões para resolver, você não pode se preocupar em acertar aquela questão. Então, o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo é esse: é ter medo do erro, é não querer errar, não buscar o erro na questão. E entenda que se você não busca esse erro na hora de resolver uma questão, na hora de estudar, você não vai evoluir. Infelizmente, a gente só consegue evoluir na base da dor mesmo, na base do desconforto. Então, se você não buscar o desconforto nos seus estudos, você não vai conseguir evoluir nas questões. Se você sempre for ficar estudando só do jeito que convém pra você, que você acha mais confortável. Então, de início, não se preocupe se você está errando muitas questões. É esse erro que vai fazer você aprender. A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele ama o erro. Então, quanto mais você erra uma coisa, mais você aprende, mais aquela informação ali fica gravada no seu cérebro. Você pode ter certeza, quando você for fazer uma prova, que aquelas questões que você acerta, dificilmente você vai lembrar delas. Mas as que você errou, vai ter questão que você errou que você nunca vai esquecer. Porque eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, questões que eu errei que me deixaram de fora de outras provas que eu reprovei, por questão de pontos. Foi assim, 2 erros graves que eu tive, porque eram coisas que eu tinha estudado e que eu tinha total condição de ter acertado. Então, eu não esqueço dessas questões até hoje. Então, é por isso que eu falo pra vocês o poder que o erro, que errar questões, tem no seu aprendizado. Então não ache ruim errar. Na verdade, quanto mais você erra, melhor ainda, porque mais aquele desconforto faz você querer evoluir. Então você sempre tem que ressignificar o tipo de fracasso que você pensa que é quando você está estudando. Aquele erro que você acha que é ruim, porque você se sente mal porque está errando, você tem que achar ele bom, porque ele é ótimo para os seus estudos, ele é ótimo para o seu aprendizado. Lembra sempre disso que eu estou te falando, o estudo. Quanto mais difícil ele é, mais você está aprendendo. Então você tem que aprender a amar esse erro na hora de fazer questões. E por que questões? Por que todo mundo fala estudar por questões? Porque, sem dúvidas nenhuma, as questões são a melhor forma de aprender, de você conseguir fixar o que você estudou. Mas não é só você resolver questões, estudar só por questões, não. Você vai utilizar as questões em conjunto com os outros materiais que você tem, com outras formas de estudo, outros métodos de estudo, que eu até, inclusive, explico melhor dentro do meu curso, dentro do meu Instagram e das minhas mentorias que eu faço para carreiras policiais. Mas você tendo acesso a isso aqui, isso já vai te dar um bom avanço na hora de você começar a estudar por questões. Então eu classifiquei também as questões que você faz em 3 tipos.
E eu vou falar agora aqui para vocês conseguirem entender que existem 3 formas de você resolver questões e como essas formas de estudar, elas vão se encaixar nos seus estudos. O primeiro tipo de questão que você vai fazer, quais são? São as questões de direcionamento. Então essas questões, elas não são para você acertar. Essas primeiras questões que você faz, como eu falei, você esquece que você vai acertar elas são só para fim de te direcionar sobre aqueles assuntos que mais caem na sua prova. É para você mandar aquela informação para o seu cérebro, para ele procurar aquele material ali na hora que você for estudar. Porque se você nunca fez questão, se você nem sabe o que cai na sua prova, o seu cérebro ele não consegue classificar o que é importante, que você precisa prestar atenção. Então você precisa mandar essa informação para o seu cérebro, assim, olha, isso aqui é o que você vai buscar na hora que você for estudar, baseado nessas questões que eu fiz, e só as questões é que vão te dar esse direcionamento. Então, a primeira parte de resolver questões, a gente fala que são aquelas questões de direcionamento. Para essas matérias, para esse tipo de questão, você separa ele 5 minutos iniciais, assim que você for estudar, resolve ele de 5 a 10 questões, só para você entender mais ou menos como é que é aquele assunto que você vai estudar. O segundo nível de questão são as questões de fixação. Essas são feitas depois que você estudou, depois que você teve acesso ao seu material, seja uma videoaula, seja um PDF, seja sua revisão, você vai voltar fazendo outras questões para você fixar aquele conteúdo que você estudou. Lembre-se que, nesse momento também, não é a hora ainda de você verificar se você aprendeu, se você está muito bem nas questões, mas é para fins de você conseguir fixar e internalizar o aprendizado daquele assunto que você acabou de estudar. Você tirou um pouco da forma passiva de estudos e você transformou em ativa. Então olha só o poder disso, você começou fazendo questões e você também terminou os seus estudos fazendo questão. Então lembra que o seu estudo ele sempre tem que ser assim. Pensa que o seu estudo está no meio, questão, estudo, questão. É essa a ordem que você tem que colocar. E por fim, existem as questões de prática. Questões práticas. O que são essas questões práticas? Elas são justamente para testar o seu conhecimento e verificar se você aprendeu aquilo que você estudou. Tô vendo que eu tô com um percentual ainda muito grande de erros nessa questão. É o momento de você criar o caderno de erros. Você vai ver que com o tempo você vai criar um caderno de erros com as questões mais importantes que você verificou ali daqueles seus estudos. E com o tempo, quanto mais você estiver avançando, com um único caderno de erros que você consegue criar das questões que você estudou, você consegue revisar uma matéria inteira, você consegue revisar um assunto inteiro. Então é aí que você vai começar a criar o seu caderno de erros, vai transformar o que você está errando em questões certas, trazer os fundamentos certos para você mandar aquela informação para o seu cérebro, que é aquilo que você tem que se lembrar e procurar sempre revisar aquele conteúdo. Então foi isso que eu quis trazer aqui para você sobre como estudar por questões. Eu espero que te ajude muito a você ver a forma como você estuda, se você já está aplicando essas simples técnicas que você pode utilizar na hora de estudar e que eu tenho certeza que vão te ajudar a acertar muito mais o que você está estudando, porque foi isso que resolveu comigo. Antes de passar em vários concursos, eu reprovei um monte e realmente os meus estudos eles só mudaram quando eu comecei a enxergar novas formas de fazer os meus estudos, né? De seguir com os meus estudos. E foi justamente aprendendo isso que eu estou passando para vocês que eu consegui evoluir e ser aprovada nos concursos que eu queria. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quer baixar o material, baixa. Eu também tenho mentoria para carreiras policiais, tenho planos de estudo. Se você tem interesse, tem dificuldade de se organizar, quer saber como estudar um edital de forma mais estratégica, como se planejar melhor, como realmente ter um planejamento que te leve à aprovação, me siga nas redes sociais, entra aqui nos links aqui embaixo e vai ser um prazer poder te ajudar nessa caminhada, que eu não vou dizer que vai ser fácil, porque eu já passei por ela, sei que não é, mas existem meios que podem te ajudar em otimizar o seu tempo para que você chegue lá mais rápido. Então no vídeo de hoje foi isso, espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!